EBD 25 anos, lição 3, que tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós já estamos no terceiro trimestre, estamos já na terceira lição do terceiro trimestre de 2025, onde faço 25 anos de EBD. E a lição vai ser ministrada na data 20 de julho de 2025, porém eu estou refletindo agora à tarde, 19 de julho de 2025. O tema é a igreja fiel à pregação do Evangelho. As duas primeiras lições, meus irmãos, nós vimos a defesa, o batismo com o Espírito Santo e o corpo de Cristo, onde a igreja abrigou para nascer. E hoje nós vamos ver a fidelidade dessa igreja na experiência que ela passou para nascer de Deus. Então, o textório vai estar em Atos 3:12, que diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Essa lição ela vai tratar da experiência de nascer, de agora estar no corpo, como tudo aconteceu. Então a fidelidade à pregação, ela justamente mencionar a experiência do Filho de Deus no cumprimento da promessa. A verdade prática diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. É impossível uma igreja não dar o testemunho do Cristo que a fez nascer, a concebeu. Então na igreja está nela o testemunho de Cristo, porque só Cristo pode gerar igreja, porque a igreja é transformação de conduta e unidade no corpo de Cristo. Aí sim podemos chamar de igreja. E essa igreja ela parte do testemunho de Jesus Cristo. Então ela é fiel à pregação daquilo pela qual, onde ela nasceu e foi concedida. Atos 3:11 diz assim: apegando-se ele a Pedro e João, paralítico, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. Todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a quem, meus irmãos? A Jesus Cristo, seu Filho, a quem vós mesmos entregastes perante a face de Pilatos, o negando, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e o mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. A igreja já bradava esse testemunho de quem as tinha gerado na vida dos apóstolos. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, o paralítico. E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, está em perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, da presença do Senhor. Eu quero deixar nessa leitura bíblica de Atos 13, três chamadas de atenção fortíssima para interpretar a lição. Primeiro, ele diz no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a Jesus. Até aquele presente século em que Cristo não havia estado ali consumado, era a fé estruturada em três pilares, em três colunas poderosas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram os pais dos israelitas, pela qual Pedro pronuncia. Eles eram os pais da fé. Cristo ele veio justamente trocar os três pilares pelo sacrifício consumado dele. Então isso dá a Pedro capacidade e argumento de explicar porque o paralítico andou e saiu saltando no lugar, na porta do templo, no alpendre de Salomão. E aquilo maravilhava-os, porque era tudo muito novo e cedo. Então eles olhavam para os apóstolos com idolatria, com surpresa, de gratidão. E ele dizia: varões israelitas, por que vocês estão me olhando assim? Porque a verdade é que eles não estavam conectados ao mandamento da lei para terem visto com os olhos dos discípulos e terem feito parte do ministério de Jesus Cristo. Então ele dizia: por que vocês estão olhando assim? Eu não fiz nada, nada nós fazemos. Quem fez tudo isso foi Jesus, a qual Deus o prometia. E ele disse: mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo haveria de padecer. Então o que escondeu da lei e do erro Cristo foi ele padecer. Foi ele ter vindo no nível que ele veio, como ele veio. Então isso escondeu, ocultou, para que ele fosse revelado e ele não fosse aproveitado como um proveito de interesse. Então ele menciona a profecia e quando ele menciona a profecia, mas Deus assim cumpriu, ele declara que o povo não estava ligado, que o povo não estava seguindo a lei para esperar. Porque quem estivesse seguindo a lei com integridade estaria esperando esse Cristo que viria para padecer. E ele deixa o conselho: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Quem crê nele, se unir a ele, por ele ser salvo. E vem assim o tempo do refrigério. Esse tempo de refrigério seria a grande virada da vida eterna, da presença de Deus entre nós, desse tempo da graça que estamos situados. Então, ao tirar Abraão, Isaque e Jacó como os pais da fé e cumprir o cordeiro, o tempo mudaria. O tempo seria um tempo de refrigério, um tempo de presença de Deus, um novo tempo, para que as pessoas tivessem mais capacidade para crer. E aquilo que aconteceu e se cumpriu da lei estivesse mais ao alcance das pessoas. Então Pedro ele teve a capacidade de pregar o Evangelho. Logo que Cristo acendeu a igreja com o Espírito Santo, com o batismo, ele teve a capacidade de pregar o Evangelho no Espírito Santo. E uma pregação correta, uma pregação ética, porque ele foi buscar a lei. Então ele chega para falar de Deus e para defender o que aconteceu e edificar, porque não era só defesa, era muito mais difícil para que as pessoas tomassem conhecimento do que se cumpriu na promessa de Deus. Ele pegava da lei. Ele foi para os Pentateucos, ele foi para os profetas e mencionou todos os profetas e os Pentateucos que o Cordeiro viria. Então ele pregava para o pecador a partir dali, no Evangelho, no testemunho de Jesus Cristo, e isso foi a primícia, a primeira passada da igreja pregando o que aconteceu, pregando o Evangelho. Se você conta uma história verdadeira, que a partir daquela história há mudança e há transformação, a partir da história nasce a narrativa, nasce
o que aconteceu e o porquê tudo aquilo aconteceu. Então, toda história que você conta, que você narra, que tem um fruto, ela parte de uma experiência. É um livro, ele parte de uma experiência. Uma dissertação de um assunto, uma interpretação, ele parte de uma experiência. E a experiência de Cristo é a que dá mais capacidade de interpretativa de nós conhecermos a Deus e conhecermos a experiência que se tornou a igreja. Então, a introdução vai falar assim: é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Resume tudo essa introdução. A Bíblia é justamente o testemunho de Deus. E a partir da experiência com Deus é que se prega a Bíblia. Ninguém prega a Bíblia a partir de qualquer outra experiência lá fora, extra, que não esteja envolvido o Espírito Santo. É por essa razão que a Bíblia, ela contém somente livros inspirados pelo Espírito Santo. E algumas Bíblias contêm livros que não são inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa Bíblia, ela não é a Bíblia do evangélico, do cristão que segue a Cristo. Porque o interesse do cristão que segue a Cristo, do evangélico, é só a inspiração do Espírito. Porque é da inspiração do Espírito que nós precisamos. Então, nenhuma história contada de conto de qualquer outro historiador, mesmo que o acontecimento seja real, mas se não envolve ao Espírito, a Bíblia ela não pode receber, ela não pode conter esse conto, essa história. Então, ela não pode ser incluída naquela milícia que Pedro começou a pregar, que Cristo cumpriu, por conta do zelo pelo Espírito Santo, do zelo pela casa de Deus. E a casa de Deus começa na Bíblia. Então, por meio da pregação da Bíblia, é que o mundo pode conhecer a Deus. E dos maiores degraus, e dos primeiros é esse: a Bíblia que você está conhecendo a Deus. A Bíblia que você está conhecendo a Deus tem que lhe narrar a história perfeita, do princípio ao fim, incluindo Israel e incluindo, acima de tudo, a promessa do Cordeiro. Mas o que mais facilita é o Cordeiro, porque quando chega no Cordeiro de Deus, é onde está a chave mestra da salvação. E foi isso que Pedro fez. Ele pregou a promessa, pregou o povo, pregou o Pentateuco, os profetas e consumou a Cristo. E na mesma hora o paralítico levantou da porta do templo e saiu saltando. E aquilo todos ficaram maravilhados, porque todos os sinais que estavam em Cristo, eles continuaram nos apóstolos livremente, e eles suplicando ao povo que não era eles, era Jesus, da qual morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a Bíblia pela qual Cristo prepara uma igreja para levar para o céu, ela responsabiliza as atitudes e os atos somente do Espírito Santo. Nenhuma irregularidade ou qualquer outro nome pode ser dado à honra e à glória, senão aquele pela qual Deus enviou, para que nós o tomamos como nome, o tomamos como rei, o tomamos como Senhor, o tomamos como amigo, como fiel e como descendente regenerador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, essa é a Bíblia que salva, que transforma e que tem o segredo de Deus. O ponto 1, 2, 3, ela está dividida em 3 igrejas. A igreja que prega as Escrituras, a igreja que prega no poder do Espírito Santo e a igreja que prega a esperança vindoura. O que será a igreja que prega as Escrituras? A igreja prega as Escrituras que revelam Deus. Deus ele veio por uma revelação a Abraão. Por uma revelação e por um anjo. Ele fala com Abraão do céu e ele envia o anjo a Abraão. E através de tudo isso começa o processo das 3 colunas da fé. Porque tudo que aconteceu na vida de Abraão, ele pregou em Isaac. E de Isaac foi para Jacó. Então, desses 3 homens, tinha que sair a nação. E saiu de Jacó, que foi o último. Então, Jacó foi o pai da nação. E aí a nação ela é tirada do Egito por Moisés, descendente de Abraão. E aqui foi entregue a palavra. Então é de lá que Pedro vai para lá. A revelação, as Escrituras revelando Deus. Então lá começa a falar de Deus. E todos têm que aprender assim, como está lá.
porque foi assim que o Espírito Santo ensinou. E a partir da lei, Pedro entra nos Pentateucos, que ele fala de Deuteronômio 18:15, do versículo 23, ele fala de Gênesis, ele fala de Salmos, ele fala de Daniel, para explicar quem esteve, quem acabou de ressuscitar entre eles. E assim Pedro prega o antes, as escrituras que estavam na lei, para mostrar o Messias que acabou de consumar e que estava com eles ali, operando os milagres e as maravilhas. Então o rei tinha vindo, o rei tinha cumprido e estava ali. E então ele prega sobre tudo que estava já escrito, porque Pedro ele foi um dos apóstolos da igreja primitiva. Então a igreja ela estava nascendo. Pedro não podia naquele momento pregar as cartas de Paulo nem o Apocalipse, que ainda não estavam com eles, mas já estava com eles até onde ele pregou, que era Cristo. Então ele prega o que já vinha trazendo a nação, que era a Bíblia, o princípio da Bíblia, os Pentateucos e o povo, a nação, a travessia do povo até o Cordeiro. Então o Cordeiro, ele vem para fundar aquilo que já estava planejado por Deus. E aí é a continuidade de tudo isso, é o tópico 2, as escrituras testemunho de Jesus. Então Jesus era para onde tudo apontava, que Pedro pregava para explicar por qual razão a glória era dele. E para que o povo desse a glória para ele. Então diz, Cristo é o centro da Bíblia. Quando ele prega Cristo, ele coloca Cristo como centro das Escrituras. O centro das Escrituras da lei. A Bíblia hoje é as Escrituras. Que Escrituras? A lei que Deus começou a entregar a Moisés e o povo que Deus tirou do Egito. Mas ela antecede, ela vai para Abraão. Ela vai desde o princípio da criação até Abraão, Isaac e Jacó e a nação. Então, Cristo, quando ele chega na Bíblia, não há mais o que se escrever em profecia, lei e sacerdócio. Cristo, ele cumpre tudo. Então, Cristo se torna o centro, porque dele nasce a igreja. E na igreja primitiva nasce a doutrina, a conduta e a excelência que se cumpriu nos apóstolos e nos pastores que foram selecionados pela igreja. As escrituras testemunho de Jesus. A pregação de Pedro invocou o testemunho das escrituras. A pregação de Pedro clamou o testemunho de Israel, que eram as escrituras, para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram acaso, havia sido predita. Então, aquele acontecimento fazia parte da história e da lei, porque estava sendo predito, ou seja, era uma coisa que já tinha sido profetizado, tinha apenas se cumprido. E as escrituras confrontando o pecado, e aí quando chega em Cristo, se conhece a razão do confronto pelo pecado, do confronto do pecado, do confronto dos homens. Então, nas escrituras, em Jesus, se conhece a razão pela qual havia a lei, pela qual havia o sacerdócio e os concertos de aliança, porque Cristo trouxe o conserto do pecado. E o que afetava tudo isso, o que afetava o povo e as quebras das alianças, era o pecado, tudo se resumia no pecado. A verdadeira pregação mostra o problema do pecado e confronta o pecado. Então essa é a grande verdade, a verdadeira pregação. A verdadeira pregação, ela nasce no Evangelho de Jesus Cristo, que ele consumou. E ela nasce do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele era o único que sabia a última palavra da lei. Mesmo tendo a promessa, eles ainda não discerniam a última palavra. A última palavra da lei foi Cristo, é Cristo. Então, Cristo quem disse qual era o problema que a nação tinha, as quebras das alianças, as transgressões, as abominações. Então, Cristo curou, porque ele trouxe o problema para a face e para a mesa, curou e participou com aqueles que ele curou, do seu corpo e do seu sangue, dando-nos a comer do seu corpo e do seu sangue, tanto no espírito como na carne.
E isso foi grandioso, glorioso e é até hoje. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exigir uma mudança radical dos seus ouvintes. Isso é pleno. E Cristo consumou essa plenitude. Sem essa plenitude é impossível que nós tenhamos Deus, ou que nós tenhamos acesso à divindade do Senhor. E isso é as escrituras que confrontaram o pecado. Elas disseram qual era o problema do homem, qual era o problema da nação. E a nação que segue agora, a partir de Cristo, é a nele. Então, o que crer nele se tornará nação com ele. O ponto 1 foi resumido nas Escrituras, em Cristo e o pecado, onde nasce a igreja, que é a igreja que prega as Escrituras. E a igreja vai pregar justamente as Escrituras, Cristo e o pecado, para que se identifique como igreja. É o 2, a igreja que prega o poder do Espírito. Que é isso? O Espírito capacita o mensageiro. O Espírito Santo, quem usa? Então Pedro ele dizia: irmãos israelitas, por que vocês estão olhando para mim? Não foi eu. Mas ele precisava pregar quem foi. Porque a multidão não sabia, e inclusive o homem que havia sido curado, ele ainda não tinha um conhecimento pleno. Então Pedro prega sobre o conhecimento pleno da ação sobre o homem, para que o paralítico ele tomasse conhecimento e todos os que viram a glória de Deus ali tomasse conhecimento de que quem pregou e quem fez o milagre foi Cristo. Então Pedro lançou sobre Cristo porque ele foi o autor da maravilha. Não podemos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então ele reconhece e diz: meus irmãos, foi o Espírito Santo de Cristo Jesus que, consumado sendo da lei, ele agora está conosco para nos modificar. Quando pregou a mensagem registrada em Atos 3, isso fica evidente o uso do verbo grego traduzido como fixar os olhos, né? Então Pedro, fixando os olhos nele, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. O estudioso explica no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever uma revelação. É a fixação dos olhos. O fixar dos olhos, essa mesma mensagem e expressão também é usada por Paulo, quando fixou os olhos no cego e ele ficou curado, paralítico em Listra, e o curou. Fixar os olhos é uma expressão do Espírito Santo, ou seja, é uma expressão de Jesus. Então, se Jesus estava usando ele, ele fez o que Jesus fez. Jesus diversas vezes fixou os olhos para resistir. Uma das vezes que ele mais fixou os olhos foi quando ele estava diante de Pilatos. E nas respostas que ele dava para Pilatos e por todos aqueles que o queriam crucificar. Então, o fixar de olho é uma resistência do Espírito Santo. E é uma virtude do Espírito Santo. E Paulo fez parte desse dom. Pedro fez, Paulo fez. E Paulo curou os paralíticos, um paralítico em Listra, e saiu curando nessa expressão de fixar os olhos, que é uma resistência do Espírito Santo. Quando diz, da mesma forma, aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Então, a pessoa do Espírito Santo tanto curou como repreendeu o falso profeta Elimas. Então, ele teve de cara com seu próprio inimigo, que vinha contra a verdade que ele trazia e a verdade que ele era. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a tendência é que os inimigos e os demônios eles manifestem com essa atitude fixa do Espírito. O Espírito Santo ele só tem uma palavra. Ele não vacila na promessa e ele não vacila na atitude. Então, quando ele fita os olhos no cego e quando ele fita os olhos no Elimas, o encantador, o falso profeta, ele vai para libertar, ele vai para desfazer o que o inimigo está fazendo ali naquele momento. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque pregar e anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando ele está usando, ele usa com autoridade. Porque ele sabe que até a natureza do homem é contrária e inimiga do que é divino de Deus.
E o que é divino de Deus é o Espírito Santo. Então ele vem com autoridade para que a palavra do Espírito seja executada e converta a alma do pecador. O Espírito glorifica Jesus. Quando que o Espírito glorifica Jesus? O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Então, a gente conhece que é o Espírito Santo quando ele pede a glória para Cristo. Quando você vê algum espírito pedindo a glória para qualquer outro ser que não seja Jesus, esse espírito é anátema. E ele é o espírito do anticristo. Então, o espírito que glorifica a Jesus, este é o Espírito Santo, que é o espírito dele que ressuscitou. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Então, jamais uma obra do Espírito Santo não exalta primeiramente o nome de Jesus. A maior dádiva do Espírito Santo e dom é exaltar Jesus. Ninguém que é cheio do Espírito Santo aceita a exaltação de qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus. Então, qualquer outro nome que seja exaltado, que não seja o nome de Jesus, é anátema. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que foi quem veio e quem ressuscitou, rejeita e repreende e luta com ele para que o demônio saia, porque é um espírito de engano, é um espírito facioso, demoníaco, com a potestade, um principado que luta para colocar outro nome em cima do nome de Jesus, ou colocar qualquer outro Deus, qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus. Então o espírito já não aceita. Às vezes nós estamos numa situação que você, não é que você queira, você esteja rejeitando a situação, é que o Espírito Santo em você não aceita aquele aparato, não aceita aquela defesa, não aceita aquela tese. Pronto, a palavra é essa. Não aceita aquela tese. Então você fica entre Deus e a misericórdia para se sair do assunto, da situação, se sair daquilo que você está vendo, porque o Espírito Santo não aceita aquela tese, aquela defesa, aquela idolatria, aquela ação daquela forma. Então, o que não glorifica o Espírito Santo, desde que ele esteja na plenitude, ele não aceita. Então, ele fica rejeitando e ele começa a rejeição dentro de nós, essa rejeição. E eles estavam cheios do Espírito Santo, então era um momento muito forte para peneirar ali o que era de Deus verdadeiramente e ir para a palavra, para nos salvar hoje. Então, o que glorifica a Deus o que glorifica Jesus em Deus, ou Deus em Jesus, é o Espírito somente. Somente é o Espírito Santo quando glorificar a Jesus. Então, isso é exatamente o que vimos na cura do paralítico na Porta Formosa, viu? Na Porta Formosa do templo. Em Atos 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se fosse a nossa virtude ou santidade que fizemos andar este homem? Não. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Deus não aceita. E quem tiver comunhão com o Espírito Santo também não. Agora, a igreja que prega a esperança vindoura, qual seria a esperança vindoura da igreja? Alerta uma sociedade indiferente e visível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvar-se daquela geração perversa. A indiferença e a insensibilidade. Eles estavam dentro de uma geração insensível e indiferente. Então, eles tinham crucificado o Cordeiro de Deus. Então, a geração realmente não seria boa. E o Espírito Santo estava ali. Mas reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Mas reconhece a ignorância. Porque até ali era a lei que viria. Então, eles não tinham a capacidade, se não fossem ensinados, de reverter a fé da lei e colocar no Cordeiro. Isso precisava realmente dos sinais e da pregação. Do ensino, para que eles tirassem o foco
realmente da insensibilidade acerca do Cordeiro de Deus e da indiferença. A indiferença e a insensibilidade mataram e crucificaram Jesus. Isso ele veio entre eles. Então aquilo avançou para ele com a frieza, com a maldade e já sendo previsto por Deus. E acabaram que eles mataram o próprio Deus. E então a lei perde totalmente o sentido e a vida que dava para eles ali. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. Então, eles não tinham esperança, porque a esperança teria que ser o Cordeiro. Então, o Cordeiro vem e consuma, eles mesmos crucificam e consumam. Eles teriam que crer no Cordeiro. Em não crer, eles não teriam esperança. Porque a única esperança dos israelitas, dos judeus, era a palavra de Deus e a lei. E não só dele, também dos estrangeiros, porque eles pregavam para os estrangeiros. Então, ele teria que aceitar o Cordeiro depois de ressuscitado. Eles teriam que se curvar. E era isso que Pedro e os apóstolos começaram a pregar. Sofreram muito e muitos foram mortos por pregar e não abrir mão e persistir pregando que eles teriam que se humilhar ao Cordeiro, eles teriam que abandonar a lei. Então, havia diversas sinagogas dos judeus pregando a lei em todas as províncias judaicas. Então, eles avançaram para fazer missões e muitos foram mortos por conta que eles não aceitavam, eles não estavam preparados, eles eram insensíveis, indiferentes e perversos. A geração era perversa, Cristo pronunciou e estava ali mostrando. E se cumpriu nele a perversidade. Ou eles rasgavam e destruíam a lei do mandamento de Deus. Então Cristo teve que cumprir em Deus. Deus teve que cumprir em Cristo. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Né? Não conhecem a Deus, não têm sensibilidade com Deus. Então acaba que mata ao mensageiro de Deus, como eles mataram os profetas, e mata a palavra de Deus e a esperança deles é a sepultura, porque não há esperança sem Deus. É Deus quem vai transladar a nossa história e começa desde a vida aqui. Essa vida é justamente para ver a Deus e crer na glória que nos será manifesta. É a essa pessoa que a mensagem da cruz deve ser pregada. Pregar a mensagem é indispensável, nós não podemos recuar. Crer é para quem precisa, porque mediante uma geração incrédula, insensível, indiferente, mediante uma tese, uma seita, um feiticeiro, um feitiço que é mais rápido, mediante uma idolatria, mediante um credo, uma apostasia, uma heresia, nós não podemos nos calar, nós temos que pregar, porque nós somos fruto do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vai glorificar jamais a nenhum deles. Se glorificar é anátema, está desviado, negou Jesus, porque só glorifica a Deus. Só glorifica a Deus. Não dá. Se um crente glorificar a qualquer heresia, qualquer apostasia, qualquer outra idolatria, ele está negando ao seu Senhor. Porque o Espírito que tem que estar nele é o Espírito Santo. E não o espírito da idolatria ou o espírito da feitiçaria. A Bíblia diz que tudo se resume na feitiçaria. Só Deus livra das trevas. E há diversas trevas pintadas de luz, mas não é Deus. Bom, a promessa da segunda vinda, como que isso aconteceu com essa geração insensível e indiferente? Foi o reino dos céus que chegou. O reino dos céus, ele chega num tempo ruim para a fé, mas nem por isso Cristo não ressuscita e os apóstolos não edificam a igreja. Os apóstolos edificam a igreja primitiva é a marca da igreja, toda a igreja nasce como a primitiva, corre para a primitiva dos apóstolos, diz para os pés dos apóstolos, mas não é para a conduta de Cristo que estavam neles, e eles foram realmente os fundamentos, que foi eles que com firmeza edificaram bastante. Então, concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. A partir de Pedro e dos apóstolos entra o tempo do refrigério, o tempo da graça. O que é isso? É a graça.
aquele povo mais ruim que fosse, insensível, indiferente, eles alcançaram uma bênção que ninguém, nem Salomão, em toda a sua glória como Jesus, alcançou o refrigério, alcançou a graça, senão a opressão, pela qual ele descreve em Eclesiastes. Então, nem ele. Então, eles alcançaram o tempo do refrigério, o tempo da graça. Por mais que naquela pregação eles não convertessem, eles estavam no tempo da graça do refrigério. Por que Paulo estava no apedrejamento de Estevão e depois Paulo tornou-se um dos maiores pastores de Cristo? Eles estavam apedrejando a Estevão, que estava vendo o céu aberto. Então, era o tempo que tinha sido trocado. O cordeiro que foi crucificado, ele ressuscitou. E ele estava ali com os apóstolos. Então, nada podia segurar o refrigério e a presença do tempo, que era o reino do céu. O reino do céu acabou de chegar. Era como se ele dissesse assim. O reino do céu foi implantado agora por Cristo Jesus. A inexperiência do discípulo, do apóstolo e das igrejas que traziam o arrebatamento e a volta de Jesus para muito próximo. Então eles cumpriram toda a leva da vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Por outro lado, os ouvintes dos apóstolos já podiam experimentar a bênção prometida de Abraão. Então, Abraão passou para Cristo, que fora trazida por Jesus, o Messias, esta bênção. Portanto, já era uma realidade. Qual era a nova realidade? A graça. Qual era a nova realidade? O refrigério, a presença contínua do Pai ali, com os discípulos, com os apóstolos. Por isso a igreja teve a possibilidade de ser fundada. A igreja foi fundada em Jerusalém, a primitiva, e ela foi processada, ou seja, ela foi trazida. Depois veio o apóstolo Paulo, como foi quem abriu, quem mais ensinou, e vieram todas as fases da igreja, e vieram todos os tempos da igreja. E a igreja hoje está na terra como a noiva do Cordeiro. Diz assim, essa bênção, portanto, era uma realidade já, que era promessa. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando o refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Pronto. Israel, a Judéia e Jerusalém e a igreja dos apóstolos era o povo da promessa. Então, quando Pedro pregava, ele pregava os israelitas. Mas Paulo foi pastor dos gentios. Porque Pedro, ele tem uma perspectiva judaica. Pedro olha para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias. A igreja de Pedro, ela esperava o retorno de Cristo com muita antecedência. Ela não saiu para o gentio, mas de Paulo, Deus enviou a Paulo, o apóstolo Paulo saiu. Então Paulo, ele vem trazendo a continuidade da igreja. E Pedro, ele vem preparando os israelitas para o refrigério e a restauração com a igreja. Ele prepara a igreja como restauração para Israel. E aí chega Deus em Paulo, no outro lado, mostrando o outro lado da justiça, pregando sobre a continuidade da igreja em todos os gentios gregos. Em todos os gregos e todos os gentios. Tanto que ele estava descansando, Pedro, quando Deus mostra um lençol e Deus fala, mata e come. Ele disse, como poderia comer tanta coisa imunda? E ele disse, não considere imundo o que entra pela boca, mas pelo o que sai do coração. E ele foi a Cornélio e pregou. Então ali houve o quê? Houve um tratar com Pedro, um tratar com a igreja do apóstolo Pedro. Então ele preparava a restauração para Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. Essa restauração de Israel e a promessa e a esperança de Israel era para a igreja. Então a igreja teria que caminhar a partir dali, porque agora estava no refrigério e na presença de Deus. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança. Qual é? A graça. Para aqueles que estão sem esperança, a graça de Deus. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. A porta de Cristo, a realidade, é a sua graça. E a conclusão diz assim, chegamos ao fim de mais uma lição, nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis à exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com a gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus.
Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. E aqui está a lição 3 e eu agradeço esse espaço com muita misericórdia de Deus. Amém.